Bom, pessoal, esse é o segundo vídeo sobre o modo de funcionamento do chat GPT e, evidentemente, o que eu pretendo fazer após a apresentação que está no primeiro vídeo é experimentar uma série de modalidades de texto para ver até onde a máquina vai e como ela funciona. Não vou fazer experimentos nas áreas de exatas. Eu já fiz experimentos fora da tela, a propósito de problemas matemáticos e problemas de física, e, em boa medida, a máquina consegue responder a esses problemas. Eu vou me reter no meu setor, que é a área das ciências humanas, particularmente da filosofia, e vou fazer experimentações com o texto, como eu disse, para ver até onde a máquina vai. Preciso ressaltar alguns problemas, né? A máquina comete erros, como vocês viram no vídeo passado, de redundância, né? O estilo da escrita é pobre, né? Por mais que você crie variações, né? Você solicite que a máquina faça variações, o estilo continua sendo pobre, né? É um estilo basicamente de um texto informacional ou informativo. E vamos fazer um outro teste, né? Vamos pedir para que a máquina faça um resumo de um famoso texto de um filósofo alemão chamado Immanuel Kant, texto chamado O que é o esclarecimento, né? Então, vamos colocar aqui, afinal de contas, ironicamente, estamos testando alguns problemas relacionados com a pergunta o que é esclarecimento e também se as máquinas e nossas relações atuais com as máquinas nos tornarão mais esclarecidos. Uma observação antes de fazer o teste que eu queria realizar com vocês é o seguinte: a máquina vai funcionar muito bem, assim, gloriosamente, para essa montoeira de textos que nós vemos espalhados na internet, de marketing, de páginas pessoais, de anúncios, de informes ou curiosidades que nós vemos distribuídos em Instagram ou em Facebook, para considerações que cabem no Twitter. A máquina funcionará muito bem para isso tudo, né? Então a máquina nos obriga a pensar, né, em que medida existe uma quantidade de porcaria, de lixo textual ao longo da internet e o que nos dá o crivo para julgar a natureza desses textos. Então, vamos fazer aqui um ensaio, um exame, um teste com esse texto do Kant chamado O que é o esclarecimento. Faça um resumo. Vou pedir novamente em 400 palavras, em até 400 palavras, do texto O que é o esclarecimento de Immanuel Kant. Vamos ver a resposta? E a máquina deu um erro. Vamos tentar de novo. Novamente um erro. O que aconteceu? Em geral, ela dá alguns erros. Isso pode ocorrer. Vamos entrar de novo. Desconectou por segurança, reconectou. Vamos fazer de novo. Não vou cortar nada, para que vocês vejam que podem dar problema, mas são solucionáveis. Faça um resumo em até 400 palavras, melhor, de 400 palavras, do texto resposta à pergunta. Melhor, botar só o que é esclarecimento. O que é esclarecimento de Immanuel Kant. Vamos ver o que ele faz. O que é esclarecimento de Immanuel Kant é um ensaio publicado em 1784 que aborda o movimento do esclarecimento, um período de grande mudança intelectual e social na Europa, ocorrido principalmente no século XVIII. Neste ensaio, Kant define o esclarecimento como o desaparecimento da ignorância e da falta de determinação em usar a própria razão em todas as questões.
Veja lá que ele colocou uma citação. Cabe verificar, né, de onde ele tira essa citação adequadamente, porque, apesar de tudo, o fundo dela não está completamente errado. Kant argumenta que o esclarecimento foi uma força positiva na história da humanidade, pois ajudou a libertar as pessoas da escravidão da superstição e da autoridade racional. Ele acredita que a razão humana era capaz de discernir a verdade e de seguir a moralidade, e que o esclarecimento foi um movimento que promoveu essa capacidade. No entanto, Kant também alerta sobre os perigos do esclarecimento, argumentando que ele pode ser usado para justificar ações egoístas e desumanas. Ele argumenta que, para que o esclarecimento seja verdadeiramente benéfico, deve ser acompanhado por uma cultura moral que enfatize a importância da empatia e da responsabilidade pelo bem-estar dos outros. A questão, é claro que eu não vou dar a resposta aqui, porque é o mundo enfrentando a máquina, né? Então, a pergunta é exatamente isso que Kant disse? Aparentemente o tom corresponde, mas é exatamente esse o desenvolvimento, e eu queria que vocês prestassem atenção na expressão o desenvolvimento conceitual. Primeiro ponto, preste atenção na outra expressão. O desenvolvimento conceitual e os conceitos fundamentais que Kant estabelece nesse texto, isso daí é um outro problema, tá? Agora vamos fazer uma tentativa de refinar, né? Vamos fazer um refinamento, que nós podemos, regenerate response, posso regerar a resposta que ele me deu, ou seja, eu posso tornar o texto mais elaborado, menos elaborado, posso recorrigir o texto, tá? Então vamos trabalhar esse texto aqui, Vamos pedir o seguinte: faça um resumo do texto. O que é esclarecimento de Immanuel Kant, destacando a diferença entre uso público e uso privado da razão, que é um problema conceitual crucial ali do texto. Então vamos lá. Aliás, vamos botar aqui, para dar a mesma regra, né? Faço um resumo do texto, que é esclarecimento de Immanuel Kant, em 400 palavras. Vamos ver a resposta que ele dá. O que é o esclarecimento de Immanuel Kant? É um ensaio publicado em 1784, que aborda o movimento de esclarecimento, um período de grande mudança intelectual e social na Europa, ocorrido principalmente no século XVIII. Neste ensaio, Kant define o esclarecimento como o desaparecimento da ignorância e da falta de determinação em usar a própria razão em todas as questões. Não pense, os senhores, que ele vai sempre dar a mesma resposta. Quem for digitar a mesma pergunta, provavelmente ele traga uma resposta, uma formulação diferente. Eu poderia solicitar uma reformulação do texto se eu tivesse apertado aquele botão que eu tinha mostrado para vocês, que é o regerando resposta, né? Vamos lá, vamos continuar. Uma das principais ideias do Kant no ensaio é a distinção entre... Ele vai obedecer o comando que eu dei, né? Uma das principais ideias do Kant no ensaio é a distinção entre o uso público e o uso privado da razão. O uso público da razão se refere ao uso da razão para chegar a conclusões que são válidas para todas as pessoas e que podem ser compartilhadas com o mundo. Por exemplo, a ciência é um exemplo do uso público da razão, pois busca chegar a conclusões que são verdadeiras, independentemente da opinião individual. Por outro lado, o uso privado da razão se refere ao uso da razão para chegar a conclusões que são válidas apenas para a pessoa que as formulou e que não podem ser compartilhadas com o mundo. Por exemplo, a religião é um exemplo do uso privado da razão, pois cada indivíduo pode ter suas próprias crenças e não há uma verdade universalmente aceita.
Kant argumenta que o esclarecimento foi uma força positiva na história da humanidade, pois ajudou a libertar as pessoas da escravidão e da superstição e da autoridade irracional. No entanto, ele também alerta sobre os perigos do esclarecimento, argumentando que ele pode ser usado para justificar ações egoístas e desumanas. Para evitar esses perigos, Kant defende a importância de seguir a razão de maneira responsável e empática e acredita que a religião deve ser avaliada com base em sua capacidade de promover a razão e a moralidade. Em resumo, o que é o esclarecimento de Immanuel Kant é um ensaio que celebra o poder da razão humana para promover a verdade e a moralidade, mas também alerta sobre os perigos de seguir a razão de maneira egoísta e desumana. Ele destaca a diferença entre o uso público e o uso privado da razão, argumentando que o uso público da razão é importante para chegar a conclusões. Ele interrompeu, você dá o comando de continuar. Vamos lá ver o que ele continuou. Calma aí. Válidas para todos e compartilháveis com o mundo, enquanto o uso privado da razão é válido apenas para a pessoa que formulou e não pode ser compartilhado com o mundo. Ele defende a importância de seguir a razão de maneira responsável e empática, está sendo redundante, e acreditar que a religião deve ser avaliada com base na capacidade de promover a razão e a moralidade. Em resumo, o ensaio de Kant é uma reflexão sobre o papel da razão na busca da verdade e da moralidade, sobre como o esclarecimento pode ser um movimento positivo na história da humanidade, se usar de maneira responsável e empática. Então, senhoras e senhores, a distinção que ele fez do uso público e do uso privado da razão é conforme a estrutura argumentativa que Kant estabelece no texto, o que é o esclarecimento, e a resposta é não. Ou seja, a máquina não ainda tem informações suficientes ou não é capaz de determinar adequadamente a estrutura conceitual. Ou seja, a diferença entre o uso público e o uso privado da razão não tem nenhuma relação com o uso particular e, portanto, egoísta individual da razão e um uso público que seria um uso universal, moralmente válido, correspondente aos princípios morais, etc, etc. Tá? Então, você observa aqui que a máquina gera um texto verossímil, mas impreciso conceitualmente. Bom, o fato é que, dependendo do seu nível de exigência, o texto se tornará mais ou não palatável se ele for entregue a vocês. Então, a máquina nos está colocando um problema. O que significa a habilidade de análise conceitual durante a leitura de um texto? Aliás, o que é um conceito? Esse problema não está voltado simplesmente para a filosofia, mas como afeta não só as ciências humanas, como também as ciências naturais. Parece que a filosofia vai se tornar uma espécie de exigência no futuro e talvez um padrão de diferenciação entre aqueles que são capazes de formular conceitos, ou aqueles que foram tratados ou educados a fim de formular conceitos, estabelecer problemas e solucionar esses problemas, e aqueles que dão respostas repetitivas de caráter informacional. Mas temos ainda outros problemas que veremos no próximo vídeo. Até mais!